Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Vamos iniciar esse momento nosso do culto. Eu queria convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias nos Salmos 39 e vamos ler apenas o versículo de número 1. Salmos 39, versículo 1, que diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Amém. Então, o salmista nos mostra aqui uma situação, né? A gente pode tentar imaginar uma situação de como nós podemos e devemos usar a nossa língua, né? Nosso órgão, a língua. Que a nossa língua pode servir para várias coisas. Nós podemos ser bênção com as palavras, ou ser maldição, né? Ou ser trevas. A gente pode não ser luz com a nossa língua. Então que possamos vigiar e estar atentos sobre o que a palavra de Deus nos fala, nos diz, nos mostra sobre a nossa língua. Que possamos, em nosso coração e em nossa mente primeiro, porque de lá vêm as coisas, refletir antes de falarmos, para não podermos dar mau testemunho para as pessoas e servir também de pedra de tropeço para o nosso irmão. Amém? Vamos com o louvor agora. Eu quero chamar o Lucas Liberato. Brincadeira. Vamos para o nosso momento de louvor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então este é o momento de louvor e adoração que vamos prestar ao nosso Deus agora. E que vamos afirmar que Ele nos ama, independente de nós, né? Apesar de nós, Deus nos ama e sempre está conosco. Que possamos sempre continuar acreditando nisso para mantermos a nossa fé erguida. Amém? Então, cantemos. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
pé. Deus me ama. Se estou fraco, se estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de nós? Deus nos amou tanto que nos entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus me ama e o teu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o teu amor é tão grande, incondicional. Deus nos ama e Ele está sempre de braços abertos para nós, mesmo sendo assim. Amém. Que Deus nos amou tanto que entregou seu Filho por nós. Que nós possamos, de uma outra maneira, não da mesma maneira, porque nós não podemos pensar e agir como Deus, mas que possamos também, assim como Ele nos escolheu, querer escolher Deus também. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e que nesses tempos difíceis continuemos em união e oração, assim como temos feito. Amém? Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente,
o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém? Que possamos nos esforçar cada dia mais para viver a vida que Deus quer que a gente viva. Amém? Que sempre sigamos adiante em busca do nosso alvo, que é Cristo Jesus. Estou subindo para um lugar mais alto. Já quebrei as pontes com o passado. Nos meus olhos vejo um futuro. Um novo se fez, um novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Amém. Este é o momento que nós vamos interceder a Deus, pedir uma direção a Deus e também demonstrar a nossa gratidão. Eu queria deixar claro para os irmãos que eu não sei o pedido de todo mundo, mas Deus sabe todas as nossas alegrias e tristezas, né? Todas as nossas condições, sejam elas boas ou não. Então que Deus, você possa orar junto comigo agora e que Deus possa também agir na sua vida, amém? Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento.
que mesmo distantes estamos perto, Deus. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, sempre está conosco. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida também, que nós acordamos e podemos estar aqui nesse momento. Que hoje, especialmente agora, a Tua palavra que será apresentada seja de grande e enorme conduta para a nossa vida. Que possamos ouvir, mas não apenas ouvir, que possamos ouvir e também praticar essa palavra durante o dia a dia. Que possamos saber controlar a nossa língua e que possamos olhar para as coisas boas, porque se os nossos olhos forem bons, forem luz, todo o corpo será bom, todo o corpo será luz. Que possamos aprender cada dia mais a confiar em Ti, ter fé em Ti. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, nos guarde, abençoe a nossa igreja, o nosso pastor, a Gabi e a Malu, que está por vir também, os demais irmãos, Senhor, que têm os seus pedidos, as suas necessidades, que o Senhor sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, Deus, cada família aqui agora, cada pessoa, cada convidado, cada amigo que esteja nos assistindo aqui, Deus. Obrigado, porque o Senhor é bom. Pedimos perdão e misericórdia ao Senhor também, porque sabemos que vamos errar, Deus. Sabemos que amanhã, ou logo após mesmo essa oração, nós podemos errar. Mas mesmo sabendo disso, pedimos misericórdia e perdão ao Senhor, porque de fato nós queremos ser melhores cada dia, Deus. E precisamos da Tua ajuda e da Tua sabedoria, Pai. É o que te pedimos, que essa palavra que vem agora, que possa entrar no nosso coração, para que possamos não apenas ouvir, mas também aprender de verdade essa palavra, Deus. Abençoe o pastor Zenildo, que está trazendo mensagem, que ele possa estar falando, mas que seja o Senhor falando conosco através dele. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus neste momento, palavra que nos transforma, que nos levanta, que nos instrui para a vida, a própria palavra de Deus. E se há algo que nós podemos afirmar sem sombra de dúvida acerca da palavra do Senhor e da eficácia dela, é que todas as vezes que essa palavra se torna um caminho na nossa vida, quando ela se torna algo concreto na nossa jornada, nós temos a possibilidade de sermos transformados dia após dia. Uma coisa muito importante dita por Jesus acerca da sua palavra é que a sua palavra são espírito e vida. Isso quer dizer que a palavra de Deus, ela mais do que um aspecto em que eu possa decorar ou que eu venha aprender simplesmente, ela é um dado para que nós possamos praticá-la na nossa cotidianidade. É para isso que o Senhor nos revelou a sua palavra e as suas verdades. Hoje nós vamos então dar continuidade a essa nossa reflexão da palavra de Deus, e por isso eu gostaria de convidá-lo a ler comigo Tiago, capítulo 1. Nós leremos dos versos 19 ao verso 27. Tiago 1, do 19 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante,
assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Deus abençoe essa palavra aos nossos corações nessa noite. A carta de Tiago, como nós temos trabalhado nesses últimos dias, refletido em cada aspecto da qual ele traz para a gente orientações acerca da prática do Evangelho no nosso dia a dia. Se você percebeu, ao invés de eu ter feito aqui um caminho começando do capítulo 1 para frente, eu fiz começando do final do capítulo, final do livro, da carta, retornando para trás. Para mostrar para a gente também, até de uma maneira pedagógica, que a gente pode ler as Escrituras de maneira criativa, que a gente pode ler as Escrituras compreendendo a sua verdade de uma forma mais criativa e que não perca o conteúdo daquilo que está sendo apresentado. Pois bem, Tiago aqui nesse texto, ele quer reforçar para os leitores, reforçar para os seus ouvintes que a palavra de Deus, mais do que algo com que eu tenha que decorar, a palavra de Deus, ela foi dada para que eu pudesse praticar. Por isso que sempre quando Jesus era argumentado acerca de como ele pronunciava os seus ensinos, a sua fala, e ele era questionado com relação àquilo que ele pregava, Jesus então dizia o seguinte: olha, para que se possa viver e saber se é verdade ou não aquilo que eu tenho dito, você precisa praticar. Por isso que a palavra de Deus, ela foi dada para a nossa prática. A palavra de Deus, como graça, ela veio para nos educar no nosso caminho da vida. Em outras palavras, existe uma pedagogia da parte de Deus que nos instrui e faz com que a gente, agora nova criatura, novo ser, possa aprender o caminho de Deus. O caminho de Deus é uma aprendizagem constante, conforme diz o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. A palavra de Deus é um caminho constante de conhecimento e todos os dias, quando nós então estamos praticando, a gente então vai compreendendo o bem de Deus para as nossas vidas. Tiago então traz para os seus ouvintes essa advertência acerca da escuta da palavra de Deus. Num tempo em que a gente vive distrações das mais diversas, distrações de toda ordem, é muito comum que o nosso olhar, a nossa mente, também ela possa cair nessa armadilha das distrações da vida. Paulo vai dizer que os embaraços da vida, muitas vezes, eles podem nos impedir de conhecer a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes, certas circunstâncias da nossa vida só estão dependendo de uma escuta. Certas respostas de Deus só está dependendo de uma atenção àquilo que Deus fala. Todos os momentos Deus fala conosco. Em todos os momentos a sua palavra nos fala. E de maneira muito concreta ele fala por meio da Escritura Sagrada. E aqui Tiago está dizendo: irmãos amados, no primeiro versículo ele diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos.
todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos pegar essa primeira parte aqui. Todo ser humano, toda pessoa, todo indivíduo seja tardio para falar e pronto para ouvir. Com o aumento da tecnologia e com tantas formas de comunicação facilitadas para nós nesse tempo, é comum que a gente então tenha todo o potencial para poder se comunicar. E esse potencial para se comunicar muitas vezes pode se tornar para nós como algo em que eu falo, expresso, mas não tenho a capacidade da escuta. A comunicação pressupõe, por exemplo, que alguém fale, que alguém escute, pressupõe uma interação. Que interação é essa? Interação de escuta. Por isso que no Antigo Testamento, quando Deus dirige a palavra dele ao seu povo, escuta, ó Israel. Ouve, ó Israel. A palavra de Deus é algo para que nós venhamos a escutar. Mas não é uma escuta desatenta. É uma escuta que faz com que a gente interessadamente esteja aberto para ser transformado. Aqui entra um detalhe importante com relação a essa prontidão para escutar. Prontidão para escutar vai desde a dedicação de um tempo, quanto também a dedicação dos nossos ouvidos. Como eu falei anteriormente, a distração da vida, muitas coisas tendem a nos distrair da escuta da palavra de Deus. Aquela palavra que cai no mais profundo do nosso ser. A prontidão, como diz aqui Tiago, esteja pronto para ouvir. Para ouvir a Deus é algo que os seres humanos se descobrissem quão bom é ouvir a voz de Deus. No período em que os hebreus estiveram no cativeiro, houve um tempo em que não teve profetas, não teve pessoas em nome de Deus que viessem lhes comunicar. E foi um tempo muito difícil para o povo hebreu. Foi chamado pelos estudiosos do tempo em que Deus fez silêncio. Muito curioso, porque é um Deus que sempre fala e de repente ele faz silêncio. Mas se existe o silêncio de Deus, pode existir também a não escuta humana. Talvez o silêncio de Deus seja justamente a não escuta humana. Quando os humanos, então, estão com as suas sensibilidades embotadas, fechadas, cercadas, o coração humano torna-se um coração árido, um coração seco, que faz, desenvolve, desenrola a vida, mas que no fundo, aquela sensação de companhia, de presença, de abertura e comunicação com Deus, fica sempre no vazio. Tiago está dizendo, todo ser humano seja pronto para ouvir. Deus com certeza deseja que todos os seus filhos sejam instruídos no caminho da verdade. E por meio do Espírito, Ele coloca em nosso coração qual seja a vontade dele para nós. Por isso que Jesus falou aos seus discípulos que quando o Filho do Homem for levantado, ter subido aos céus, os discípulos dele seriam instruídos pelo Espírito. Os seus ouvidos hoje estão abertos para ouvir, como diz aqui, prontos para ouvir? Durante essa semana que passou e essa nova semana que se inicia, será os seus ouvidos atentos ao que Deus diz? Ou será que poderemos ter atitude em que a vontade de Deus não chegue e não cale ao profundo do nosso coração? Tiago continua dizendo, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Aqui ele está falando sobre o controle
da língua, o controle da boca, o controle das emoções, o controle da comunicação. Quando nós estamos e somos tardios em falar, significa que nós estamos usando uma faculdade do nosso conhecimento, que é o discernimento. Ser tardio em falar é dar espaço para que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Porque todas as vezes que tardamos ou postergamos uma fala, e essa fala ela é postergada com base no discernimento que precisamos ter, significa então que há um espaço ali para que o Espírito de Deus possa falar conosco. Por isso então, seja tardio para falar. Tardio para falar tem também a semelhança daquela que é ponderado, que é equilibrado, que tem na sua boca a palavra de sabedoria. Tardio para falar. E tardio para se irar. Irar de maneira muito fácil, de maneira muito... o tempo todo, né? De maneira em que não se consegue perceber nenhum bem ao seu redor, ou mais, uma palavra que é dita sempre é interpretada imediatamente como os nossos sentimentos e com os nossos impulsos. A gente às vezes não para pensar o porquê de certas atitudes que os outros fazem com relação a nós. Isso é irar, é ter uma ira que o tempo todo é repentina. Aqui a palavra está dizendo que nós precisamos ser tardios em irar. Existe aquela indignação com relação à injustiça, com relação à maldade que no mundo possa haver, mas nenhum tipo de ira deve ser guardada no nosso coração e ser levantada de maneira imediata, a ponto da gente perder a nossa consciência e perder a nossa razão. Tiago continua dizendo que, despojando, versículo 21, ainda no versículo 20 ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Todas as vezes que nós agimos baseados na ira, nós estamos produzindo injustiça. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus não tem nada a ver com a ira humana, com a justiça própria, com fazer justiça com as próprias mãos, com o julgamento. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Agora sim, o versículo 21. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Isso significa que a palavra de Deus, quando ela não encontra raízes profundas dentro do nosso ser, é porque de alguma forma nós deixamos de acolher com mansidão. Acolher com mansidão, ou seja, deixar que a palavra seja semeada dentro do nosso ser e fugir da rebeldia com relação a Deus. Deus, por ser um Deus de amor, o que Ele quer é que nós vivamos bem, que sejamos transformados. Os mandamentos do Senhor, como mandamentos de verdade, de justiça e de liberdade, eles não são penosos quando nós estamos com mansidão em nosso coração. E aí Jesus nos convida sempre a sermos pessoas mansas. Bem-aventurados os mansos. Quem são esses mansos? São pessoas que não têm arrogância no seu coração, que não se reconhecem sabedoras de tudo, inclusive acerca de Deus, inclusive acerca do Evangelho. Todos nós aprendemos todos os dias. E aqui então Tiago está dizendo, despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade. O acúmulo da maldade, da ira, da revolta, o acúmulo de toda sorte de males que possa ser guardado dentro do nosso coração, já exemplifica que, por vezes, a palavra está deixando de ser acolhida. Porque uma vez acolhida essa palavra, a ira, a impureza, o acúmulo da maldade, ele vai automaticamente sendo eliminado. Tiago continua, tornai-vos, pois, versículo 22, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Todos nós, quando vamos sair para algum lugar, quando vamos fazer um passeio, nós temos a possibilidade de nos produzir, nos arrumar, vestir uma roupa boa, botar aí um tecido, um
um calçado, que faça bem a gente e que vai nos fazer bem por onde a gente passar. Mas é possível que depois de termos olhado no espelho, e Tiago está dizendo isso, daí a 30 segundos a gente já não saiba mais o modelo do cabelo, o rosto, a roupa. E aí Tiago está dizendo, olha, com relação à palavra de Deus, nós podemos correr esse risco de ouvir e aquilo não passar por nós. A gente passa pela palavra, mas a palavra não passa por nós. Há uma diferença aqui. Passar pela palavra é ler, é ter a Bíblia nas mãos, é decorar. Isso é passar pela palavra. Agora, quando a palavra passa por nós, significa então que alguma transformação começa a acontecer. Isso significa, por meio de Tiago aqui, que quando nós deixamos-nos ser transformados pela palavra, nós estamos sendo ouvintes praticantes. Ouvintes praticantes. Tiago diz então que é possível que a gente escute a palavra e fiquemos somente como ouvintes, sem sermos praticantes da mesma. O grande desafio para nós é que a gente escute a palavra, mas escutando a palavra, ela venha se tornar lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela venha se tornar algo com o que nós venhamos a amar, como o salmista diz, ó, quanto eu amo a tua lei, a tua palavra, porque ela é para mim a meditação todo dia. Versículo 24, versículo 26, melhor dizendo, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Qual que é a religião verdadeira? A religião verdadeira, pura, e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, versículo 27. É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A palavra, ela nos purifica diante da vida. Por isso que Jesus fala, Senhor, faça com que eles sejam purificados na tua palavra, na oração que ele faz em João capítulo 17. A palavra é para nos purificar a mente, nos purificar as palavras, e a nossa vida enquanto uma vida religiosa, uma vida que está diante de Deus, ela só tem real significado se nós nos atentarmos para fazermos o bem. Aqui está exemplificado pelos órfãos e pelas viúvas nas suas tribulações. Mas a religião verdadeira poderia ser expandida. O que é a verdadeira forma de acreditar em Deus? É quando nós estamos atentos nas dores do outro. Todas as vezes que a gente começa a olhar muito para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas dificuldades, isso torna-se em nós um senso egoísta. E por vezes a gente deixa de aprender a servir a Deus servindo o outro. A verdadeira fé, diz Tiago, é uma fé prática. É uma fé que faz com que a gente pratique na nossa caminhada, no nosso cotidiano. Qual é a fé que você tem abraçado? Que tipo de fé que você tem abraçado no seu dia a dia? Uma fé operante ou uma fé fictícia? Uma fé que a gente afirma ter em Deus, um Jesus que a gente afirma que conhece, mas que por vezes a prática dos ensinamentos baseadas nessa fé que nós temos em Jesus passam de largo da nossa caminhada. O grande convite é para que a gente seja ouvintes e ouvintes que pratiquem a palavra de Deus. O que Deus tem dito ao seu coração nesses dias? O que o Senhor tem falado com você durante essa semana e durante as semanas anteriores? Esteja atento e deixe que a palavra de Deus transforme o seu interior, porque aquele que crê e pratica, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que o Senhor então abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e que a prática da palavra de Deus possa ser algo que você acolha com mansidão e que possa ser algo que você deixe que o seu coração seja transformado. Amém, amém. Que Deus te abençoe.
falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah! Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas teu amor pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah! Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Nós estamos chegando ao final desse nosso encontro, desse culto de louvor, de oração e de pregação da palavra do Senhor. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam até este momento, agradecer também a todos aqueles que nos acompanham, ao longo desses tempos de pandemia, e nós temos toda a certeza de que Deus, a despeito de todas as dificuldades que nós temos enfrentado nessas nossas lides sociais e todos esses dilemas que a sociedade tem passado, nós temos sido graciosamente abençoados por Ele, mesmo no meio desta pandemia. E agora que vamos chegando ao final deste nosso encontro, gostaria de agradecer a todos e pedir àqueles que desejarem que também compartilhem aí para os seus contatos esse link da Palavra de Deus, o link do nosso culto de hoje. Alguns não puderam acompanhar aqui, mas poderão acompanhar durante a semana, porque aqui fica gravado no canal da igreja, aqui no PIB Palmeiras, aqui no YouTube. Você também pode entrar em contato conosco. A PIB Palmeiras é uma igreja que fica à disposição de todos aqueles que desejam buscar paz, esperança. Nós estamos aqui para servir a todos vocês e por isso então somos uma comunidade aberta para receber vocês. Nesse tempo de pandemia, o templo está fechado, mas o nosso coração continua aberto para acolher a todos vocês. Vamos orar neste momento? Senhor, muito obrigado por este dia, por essa noite. Nós te agradecemos por esse encontro que o Senhor nos deu aqui. E todos quantos nos acompanharam através desse canal, através da internet, nós pedimos em nome de Jesus que as bênçãos do Senhor continuem sendo multiplicadas sobre cada um dos lares, sobre cada uma das famílias. Abençoe neste momento quem se encontra com seu coração abatido, triste, por conta de qualquer circunstância, ou quem esteja passando por alguma luta, alguma dificuldade. Nós pedimos que o Senhor dê discernimento, sabedoria, para poder então estar passando pelos vales da vida. Mas dê também a certeza e a consolação do Espírito do Senhor sobre a vida de cada um dos lares desses que nos acompanham nesta hora. Agora, Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo sejam, e as doces benditas consolações do Espírito de Deus sejam todas sobre a vida do teu povo espalhado pela face da terra e sobre a vida de todos quantos chamam pelo nome do Senhor e invocam o nome do Senhor. Que a tua bênção seja sobre nós. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar nessa semana, nessa nova semana. Leve a esperança leve.